Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 77, parágrafo 2º da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que, se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66 desta lei. Perfeito. Verificamos aqui que está tratando aqui de casos mais complexos. Esse dispositivo trata de casos em que o Ministério Público, lá na audiência preliminar, identifica que aquele caso é mais complexo do que o usual. E aí, vem a seguinte questão. Nós já estudamos, lá no artigo 62, que um dos princípios do GCRIM é o princípio da simplicidade. Vocês se recordam que nós estudamos lá os princípios, também chamados de critérios do juizado especial criminal, e dentre eles está o princípio da simplicidade. Ao longo das diversas aulas que nós tivemos, nós compreendemos que esse princípio implica a positivação, em primeiro lugar, de normas que criam um procedimento sem complexidade no âmbito do GCRIM, bem como esse princípio ele indica que os casos a serem julgados pelo juizado são casos sem grande complexidade. Então, olha, nós identificamos aqui o quê? O princípio da simplicidade está no GCRIM. Ele implica que o legislador, ao longo dos dispositivos legais da Lei 9.099, que tratam do juizado especial criminal, ele foi colocando nesses dispositivos legais diversas normas que tornam o procedimento menos complexo. Ele foi então criando normas que trazem simplicidade ao procedimento do juizado especial criminal. Nós vimos isso ao longo dos diversos dispositivos que fomos estudando. Além disso, o princípio da simplicidade, ele também significa que os casos complexos, eles não devem ficar na alçada do GCRIM, porque o GCRIM ele é avesso à complexidade. O GCRIM ele trata de casos de infrações penais de menor potencial ofensivo, mas casos aqui embasados no princípio da simplicidade. Se porventura houver complexidade, aí o caso não vai mais ser do GCRIM. O Ministério Público, como está escrito aqui em verde, ele pode requerer o encaminhamento das peças existentes a outro juízo. Perfeito? Então, esse parágrafo 2º que estamos estudando hoje, ele indica aqui a positivação de uma norma relativa ao princípio da simplicidade, que está previsto no artigo 62 e é irradiado para diversos outros dispositivos atinentes ao juizado especial criminal. Neste caso aqui, o princípio da simplicidade está atuando para o fim de afastar casos com grande complexidade da alçada do GCRIM. Perfeito. Então, o Ministério Público pode requerer o encaminhamento das peças existentes sobre aquela infração penal de menor potencial ofensivo para outro juízo. E ele encaminha para onde? Qual que é esse juízo? O juízo, pessoal, é o juízo comum. Isso nós vimos lá na aula do artigo 66 da Lei 9.099, parágrafo único do artigo 66. Depois deem uma olhada lá nesse parágrafo único do artigo 66. Assistam a aula lá, que vai estar explicado para vocês. Então, é feita aqui a remessa para o juízo comum. Sai do juizado e remete para o juízo comum. Portanto, pessoal, esses casos mais complexos, ainda que eles tratem de uma infração penal de menor potencial ofensivo, eles poderão aqui, olha, ser julgados pelo juízo comum e não pelo GCRIM. Por quê? Em razão do princípio da simplicidade. Como são casos mais complexos,
E tendo em vista que o juizado ele é regido pelo princípio da simplicidade, esses casos aqui, eles são remetidos do juizado especial criminal para o juízo comum em razão da sua complexidade. E aí, para complementar um pouquinho a aula de vocês, eu trouxe aqui o enunciado 52 do FONAGE. Sempre é importante fazer aquela observação. Enunciados do FONAGE não são vinculantes, tá bom? Então pode acontecer de determinado juiz não o aplicar, mas eles são, evidentemente, importantes nortes interpretativos. E esse enunciado 52 do FONAGE diz que a remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do artigo 77, parágrafo 2º da Lei 9.099, exaure a competência do juizado especial criminal, que não se restabelecerá, ainda que afastada a complexidade. Então, o que esse enunciado do FONAGE está dizendo aí pra gente? Está dizendo que, olha, se por um acaso o juizado remeter para o juízo comum um caso que é mais complexo, ainda que o juízo comum pegue aquele caso e esclareça, né, torne aquela situação mais fácil, mais simples e afaste a complexidade, ele não pode devolver aquele procedimento para o juizado. Ele não pode dizer o seguinte: olha, eu eliminei a complexidade, agora eu devolvo para você e você toca esse processo, juizado. Não pode. Segundo esse enunciado do FONAGE. Segundo esse enunciado do FONAGE, a partir do momento em que remeteu para o juízo comum, aí esse procedimento vai correr no juízo comum. Não pode ser devolvido. Lembrando, mais uma vez, que não é um enunciado vinculante. Perfeito? E para complementar mais um pouquinho, também trouxe o enunciado número 18, que diz o seguinte: na hipótese de fato complexo, as peças de informação deverão ser encaminhadas à delegacia policial para as diligências necessárias, retornando ao juizado e, sendo o caso do artigo 77, parágrafo 2º da Lei 9.099, as peças serão encaminhadas ao juízo comum. Então, esse enunciado aqui, ele está trazendo uma nova possibilidade. Ele está dizendo o seguinte: ao invés de o promotor de justiça lá na audiência preliminar dizer que, olha, esse caso aqui é complexo, eu não consigo fazer denúncia oralmente, requeiro a remessa dos autos ao juízo comum. Ao invés de ele fazer isso de imediato, ele poderia fazer o seguinte na audiência preliminar com base nesse enunciado. Olha, ele poderia dizer assim: esse caso aqui, ele é complexo, eu não consigo fazer denúncia oralmente, tem uma complexidade maior do que o usual. Mas antes de requerer a remessa dos autos ao juízo comum, com base no enunciado 18 do FONAGE, eu requeiro algumas diligências da autoridade policial. Aí os autos aqui do termo circunstanciado vão para a autoridade policial, para que a autoridade policial realize as diligências requeridas. Posteriormente, o processo volta, é entregue aqui no gabinete do promotor e o promotor reanalisa. Ele verifica, será que aquelas diligências da autoridade policial eliminaram a complexidade? Eliminaram. Legal, então eu vou oferecer denúncia. Ou não, eu analisei aqui, as diligências foram cumpridas, mas não, elas não eliminaram a complexidade. Então, aí sim o Ministério Público vai lá e requer a remessa dos autos ao juízo comum, com fundamento na complexidade do caso. Perfeito? Deu para entender a dinâmica desse enunciado do FONAGE? Lembrando sempre que enunciados, eles não são vinculantes, né? Mas são importantes nortes interpretativos. Esse aqui confere ao promotor de justiça a possibilidade de requerer uma diligência prévia para ver se ele consegue afastar a complexidade do caso. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem, por favor, de dar o like nos vídeos, deixar seu comentário e compartilhar com os amigos. E nos vemos no próximo vídeo.